Oi, tudo bem? Então, eu vou deixar esse vídeo meu do lado desenhando enquanto eu falo sobre The Amazing Digital Circus, que é um desenho que eu gosto muito. Aí eu vou falar sobre algumas teorias que eu vi e dar minha opinião. A primeira teoria seria que no episódio 7 aquilo não era uma aventura. Que no caso o episódio 7 seria o episódio que aparece o Abel falando que já trabalhou na CIA e que eles vão conseguir voltar pra casa, né? Tipo, voltar pro mundo humano e tal, sair do computador. E depois é revelado que o Abel era um NPC criado pelo Caim e tudo aquilo foi apenas uma aventura. E no caso a teoria diz que não foi uma aventura, que era realmente uma saída, porque na hora que o Caim chega falando, era só uma aventura pra. No momento que o Jax aperta o botão e aparece o Caim e tal, falam que o Caim tá muito nervoso e que no caso não seria uma aventura, seria real. E aproveitando que o Jax apertou o botão de ficar no circo, o Caim apareceu pra inventar que era só uma aventura e tal. Aí falam que aquele Abel era sim o Abel real e que depois foi substituído por um NPC pro Caim manter a mentira dele e que aquilo realmente era uma fuga do circo que o Caim inventou na hora que era uma aventura só pra eles desistirem. E eu acho que essa teoria tem um furo que acontece no episódio 8. Que no caso seria quando o Caim está na sala dele, junto com o Bolha, e ele diz assim: eles querem uma saída, eles querem respostas, eu dou uma aventura que preenche tudo isso e eles odeiam mesmo assim. Ou seja, ele falou que essa aventura que daria respostas, essa aventura que daria a saída, foi uma aventura. Ele fala isso, ele fala, foi uma aventura que eu dei pra eles gostarem. E ele fala isso sozinho. Não teria por que ele mentir se ele estava sozinho na sala, apenas com o Bolha. Então, daí eu já acho que realmente era uma aventura. Aquilo do Caim não foi ele inventando uma desculpa pra eles não apertarem o outro botão. E que realmente foi uma aventura. Porque ele fala que foi uma aventura sozinho. Eu não confio no Caim. Eu acho o Caim mentiroso. Tanto que ele mentiu. Ele falou que não conseguia controlar a mente deles. E ele consegue sim. Ele é mentiroso. Porém, naquela hora não tinha pra que ele mentir se ele estava sozinho. Não tinha pra quem ele mentir. Agora vamos para as teorias de onde eles estariam. Porque assim, a mente deles, dos humanos, estão dentro do computador. Estão dentro do círculo digital. Mas e o corpo real deles? O que está no mundo humano? Tem várias teorias que falam onde eles poderiam estar. A primeira é que eles não saíram do lugar que eles colocaram o headset. Por exemplo, a Pomni. A Pomni, ela falou que colocou um headset no lugar abandonado, que ela gostava de entrar em lugares abandonados pra gravar vídeos pro YouTube. Nisso, ela achou um headset, colocou na cabeça e entrou no círculo digital. Tá. E, no caso, a teoria diz que a Pomni ainda tá naquele lugar abandonado. Ela está numa espécie de coma, naquele lugar abandonado, e que, no caso, todos eles ainda estão no lugar onde eles colocaram o headset. No caso, então, estariam mortos. Porque se eles estão lá em coma, sem água, sem comida, sem nada, eles devem estar mortos. A segunda teoria é um pouco mais difícil de explicar. Quer dizer, não é que é difícil de explicar, é que eu não sei explicar. Mas assim, a Pomni colocou o headset na cabeça, tirou o headset e saiu vivendo a vida dela normal. Normalmente, ela está fora do circo. Porém, quando ela colocou aquele headset, o headset meio que pegou uma cópia da consciência dela e colocou dentro do circo. Então a Pomni que a gente vê dentro do circo não é a Pomni real, é uma cópia da mente da Pomni. E no caso eles não podem sair dali porque eles não têm um corpo pra sair dali. Aquilo é só uma cópia da mente da pessoa que colocou o headset. Que a pessoa que colocou o headset tá vivendo a vida dela normalmente. Nossa, eu acho que eu consegui explicar. A terceira diz que o corpo deles está em uma cápsula e que eles estão vivos dentro daquela cápsula da CIA. Porque assim, é algo que o Abel chegou a falar no episódio 7, mas como a gente sabe, foi apenas uma aventura. Porém, a gente pode considerar que naquela aventura tinha um fundinho de verdade. Tipo, porque também o Caim, ele tinha falado que ele entregou resposta naquela aventura. Quando ele tava sozinho lá com o Bolha, aquela cena que eu já falei, ele fala que entregou respostas. Então, talvez aquela aventura
é uma mentira, porém tem algumas respostas, tem algum fundinho de verdade. E que no caso seria que eles estão em cápsulas. No caso, o que o Abel falou é que quem está em cápsula é as pessoas que trabalhavam na CIA, no caso o Kingo incluso. No caso, o Kingo está em uma cápsula. E ele também fala. O Jax chega a questionar. O Jax fala que nenhum deles lá, sem ser o Kingo, eles não trabalharam na CIA. Então, como é que eles entraram só com headset? E o Abel fala que a CIA queria expandir o negócio, mas que ele não sabe porque ele entrou no circo nisso, então não tem como ficou sabendo. Mas diz que no caso eles colocaram um headset, entraram em coma, entraram no circo, mas a CIA conseguiu pegar o corpo deles e colocar nas cápsulas junto com quem trabalhou lá, que no caso seria o Kingo, porque os outros que trabalharam lá já morreram. Morreram não, né? No caso, eles abstraíram. Mas se eles estão em cápsulas, talvez abstrair signifique eles morrerem na vida real. Então, essas são as teorias que eu sei sobre como está o corpo deles fora do circo. Agora eu vou falar as teorias que eu vi sobre o que seria abstrair. Porque eu vi gente falando que abstrair seria a fuga do circo. Porque assim, você levar em conta que abstrair é a sua mente não aguentando o negócio digital, é você ficando maluco, você enlouquecendo. Diz que assim, se você enlouquece no mundo digital e vira aquele glitch, a sua mente volta pro seu corpo normal, no mundo humano. Então falam que quem abstraiu já conseguiu voltar pro mundo humano. Porém, tem um negócio assim, ó, se eles voltaram pro mundo humano, o que eles estão fazendo fora do circo? Porque se eles estão em cápsulas da CIA, porque eu acho que a maioria que abstraiu, que é lá da época do Kingo, eram programadores. Então, se eles saíram da cápsula, estão na CIA, eles não iam tentar desconectar os outros, porque eles sabem o quanto é ruim estar lá dentro. Então, eu imagino isso, que se abstrair é a fuga do circo e os abstraídos saíram do circo, eles iriam tentar alguma forma de tirar as pessoas que estão dentro do circo, porque eles sabem o quão ruim é estar lá dentro. Mas talvez quando eles saem, né, se a abstração for o negócio de sair, se eles saírem, eles podem ter as memórias perdidas. Ou perdidas pela CIA, a CIA pode apagar a memória deles, ou algo tipo uma amnésia pós-traumática. E essa teoria ganha um pouco mais de força no episódio 8, onde o Caim diz: eles não vão enlouquecer, eles não vão me deixar. Falando que enlouquecer é igual deixar ele. Deixar ele seria deixar o circo. Aliás, eu acho que eu tinha falado teorias do que é abstração, mas é uma teoria só. Que no caso seria que a abstração é a fuga do circo. Eu não conheço outra teoria que explique o que seria abstrair, sem ser o que já é dito na série, né? Que é abstrair e enlouquecer. Agora eu vou parar de falar de teorias. Talvez se eu lembrar de mais alguma teoria que eu acho legal, eu fale por meio do vídeo. Mas agora eu vou falar de coisas mais aleatórias de The Amazing Digital Circus. E as coisas que eu acho dos fãs de The Amazing Digital Circus. Que inclusive, algo que eu queria falar que eu acho engraçado, como resumiram o medo do Jax a milho. Tipo, os fãs ainda acham que o Jax tem medo só de milho. Eu entendo que alguns falam mais pelo meme mesmo, mas outros realmente acham que o Jax tem apenas medo de milho. Mas o que o Jax tem não é medo de milho. O que o Jax tem é... Ai, acabei que eu esqueci o nome. O que o Jax tem é tripofobia, que é medo de vários padrõezinhos juntos. No caso, o milho tem vários padrõezinhos juntos. O que, no caso, o Jax também teria medo, por exemplo... Não. O Jax teria agonia, por exemplo, de uma colmeia de abelhas, que também tem vários padrõezinhos juntos. Ou qualquer outra coisa que tenha padrõezinhos juntos, como milho ou colmeia de abelha. Então, se você também era um dos fãs que achava que o Jax tem medo de milho, saiba que não é medo de milho, ele tem agonia, ele tem tripofobia. Outra coisa que eu vi os fãs fazendo foi inocentar o Caim, falando que o Caim não tem culpa de nada, que é só a missão do Caim, que ele foi programado para aquilo, e que o Caim não teria culpa de nada que aconteceu, inocentando ele e falando que ele não é um vilão. Eu vi um vídeo de um fã falando exatamente isso, falando que o Caim não era um vilão.
Não tô falando que você não pode gostar do Caim, afinal eu não mando no gosto de ninguém. Eu, por exemplo, gosto muito do Jax. O Jax é um dos favoritos, mas eu tenho o Jax como favorito tendo consciência de que o Jax é um babaca. O Jax não é uma pessoa boa, o Jax é muito babaca. Mas os fãs do Caim não, os fãs do Caim gostam do Caim, mas acham que ele não é um vilão, o que está errado. O Caim é um vilão. Ah, mas ele foi programado para fazer isso. Não. O Caim foi criado para ser uma IA criativa para entreter os humanos. Porém, em nenhum momento disse que para entreter os humanos tinha que prender eles, né? Tipo, era para entreter se os humanos queriam. O Caim não é que ele entretia os humanos, é que ele mantinha os humanos presos. Eles estavam presos, não estavam sendo entretidos. Ele foi programado para entreter os humanos e não para prender os humanos. Então, essa desculpa de que ele não tem culpa de nada porque ele foi programado para isso não cola. E assim, vocês ficaram sabendo, mudando de assunto, né? Vocês ficaram sabendo que vai sair nos cinemas o último episódio de The Amazing Digital Circus? Vai sair no cinema, inclusive no Brasil. Estavam falando que ia ser no cinema, mas não ia ter no Brasil, mas vai ter no Brasil sim. E assim, eu tô bem feliz, eu quero muito ver isso no cinema, porque é uma das minhas séries favoritas. E eu vou já falar aqui as minhas exigências. O que eu quero, vou falar agora o que eu quero ver no filme e que eu ficaria muito feliz se tivesse no filme. Eu queria ver mais sobre o passado deles, mas assim, o passado deles antes deles entrarem no circo, eles humanos. Porque, pelo que eu vi, vai explorar um pouco o passado do Jax. Porque assim, o Jax não ia contar o passado dele. Imagino eu que ele não vai contar o passado dele, porque ele tem medo, alguma coisa assim. Mas provavelmente vai ter flashback, porque no trailer dá pra ver aquela sapinha lá que eu esqueci o nome. Mas aquela sapinha, aquela perereca lá. Dá pra ver lá no trailer que a gente sabe que ela era amiga do Jax. E eu queria ver todos eles, não só o Jax, queria ver todos eles, o passado deles, humaninhos. Inclusive, meu próximo negócio da lista, que eu queria que tivesse no filme, é justamente a aparência deles quando humanos. A aparência e o nome deles quando humanos. Outra coisa que eu queria muito no filme é o pedido de namoro de Zubul pra Gengo. Ou a Gengo pedir Zubul em casamento, ou Zubul pedir a Gengo em casamento. Mas casamento ou namoro, eu me contento só com o namoro, não tem problema. Mas, nossa, eu quero muito oficializar esse casal. Outra coisa que eu quero é o nosso Kingo, o nosso mais, divando como sempre no escuro. E assim, ó, se você presta atenção, o circo inteiro agora tá meio escuro, né? Já que tá tudo meio apagado. Então vai ver que ele vai conseguir, né? Ter essa lucidez que o nosso divônico tem. Mas também se não tiver, né? Se ainda tiver alguma luz no circo, ele tá com um balde na cabeça dele, ele consegue ficar no escuro. Então ele vai conseguir divar, ele vai conseguir ser o mais sempre. Outra coisa que eu quero ver é como estão os abstraídos. Porque agora que não tem mais Caim pra controlar, será que o porão, que é o lugar onde os abstraídos ficam, abriu? E os abstraídos estão por aí? Eu quero que mostre. Nem tipo, vamos fingir assim que o porão talvez esteja fechado ainda. Que o porão ficou lá fechadinho de boa. Eu quero que dê só uma olhada assim pra eu ver como é que tá. Como é que eles estão, né? Inclusive, eu vi pessoas falando que o Caim não morreu de verdade porque quem criou o circo foi o Caim e o circo não desapareceu. Sendo que o circo tá desaparecendo, sim. Tipo, se você ver, abre vários buracos no circo. Tanto que o computador que tava com o Kingo caiu num desses buracos que levava pro Void. O circo esse circo tá cheio de buracos. Imagino eu que esses buracos estejam se expandindo. Pelo menos eu interpretei assim: que os buracos vão se expandir e o circo vai ser deletado aos poucos. Só não foi deletado direto porque o circo é muito grande, então demora mais pra carregar e deletar tudo. E também não faria muito sentido ser mais uma aventura, porque assim, se o Caim não foi deletado e era só uma aventura de novo, e ele chegava à aventura, não faz muito sentido. Não porque eu ache que o Caim não seja capaz, eu acho que o Caim seria sim capaz de fazer uma desgraça dessa. Porém, não vai dar continuidade pra história, eu não acho que não vai ser isso por causa da continuidade. A história tem que continuar, a história não pode ficar parada assim.
Porque se fosse só mais uma aventura, eles voltariam pra estaca zero, então não ia servir de nada. E esse plot de que a quase saída, na verdade, era mais uma aventura, já aconteceu no episódio passado. Eu não acho que ia repetir de novo esse mesmo plot. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos personagens e o que eu acho deles. Eu quero começar pelo Bolha, que eu amo muito Bolha. Ele e os siricuticos dele, amo desde o primeiro episódio amando ele, desde o piloto amando ele. Aí tem as teorias, né? Se ele é um pedaço do Abel, se ele é um vírus, se ele é um parasita, porque o Caim chega a chamar ele de parasita uma vez. Então, eu não sei, mas não importa o que ele seja, eu acho ele divônico. Sobre o Caim, eu já dei minha opinião sobre ele anteriormente, né? Que eu achei ele um mentiroso, mas que eu até gosto dele. Tipo, ele é bom no que ele se propõe a fazer, que no caso é ser um vilão. E aquele personagem que você ama odiar é tipo eu com o Jax. É um personagem que você ama odiar ele. E é isso que eu tenho que falar sobre o Caim. Inclusive, a mudança que ele teve no último episódio até agora foi surpreendente. Que ele, tipo, antes ele era um vilão, ele achava vilão, afinal de estar prendendo as pessoas, ele já era mal. Porém, agora ele realmente ficou malucão, né? Porque antes ele era mal, mas, tipo, ele queria ser igual aos humanos. Ele falava que ele queria não ser igual aos humanos, mas que os humanos acham ele interessante. Mas já nesse último app, não. Esse último app eu já acho que ele é maior do que os humanos, que ele é Deus. E eu achei isso bem bacana. Sobre o Jax, como eu disse, é um personagem que eu amo odiar. Ele é um dos meus favoritos, mas mesmo ele sendo favorito, né, você tem que botar a mãozinha na consciência e entender que ele é um babaca. Mesmo que ele tenha seus motivos, né, ele tem seu passado, não, o passado do vilão, essas coisas. Ele não é vilão, né, mas fazendo só brincadeira. Ele tem seus motivos, mas isso não muda o fato dele ser um babaca. Principalmente naquele episódio das armas. Aquele episódio que todos ganham armas. Que ele fala que aquilo pra Pomni. Tem aquela briga com a Pomni. Nisso eu queria queria materializar o Jax na minha frente. Pra descer o cacete nele. Fiquei com muita raiva dele nesse episódio. Sobre o Kingo também já falei um pouquinho. Ele é o tudo. Que ele sim é o meu favorito. Posso dizer, o Kingo é o meu favorito. Acho ele muito divo. Acho que ele vai ajudar todo mundo, ó. Eu acho que nesse filme, inclusive, vai ter alguns momentos que ele vai se sacrificar pra os outros saírem. Porque ele meio que já tá mais acostumado a ficar dentro do circo, porque de lá ele é o mais velho. Ele e a Hagatha são os mais velhos. Então, eu acho que ele vai acabar se sacrificando. Mas se você vê bastante o trailer, essas coisas, inclusive eu acho que o Jax vai abstrair. Esqueci de falar isso na vez do Jax. Eu tenho quase certeza que o Jax vai abstrair ou não vai conseguir fugir. E sobre o King, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai sair, mas tipo, ele vai tentar deixar os outros irem primeiro. Falando agora sobre a Hagatha, que tem discussão, que eu já vi gente falando que é Hagatha e gente falando que é Agatha, mas eu chamo de Hagatha. A Hagatha é a mãe do grupo, né? E, ironicamente, a mãe do grupo não tem uma mãe boa, que a gente sabe sobre isso. Sobre a Hagatha, com todo o passado dela, a gente sabe que ela tem problemas com a mãe dela. E eu acho que ela deveria se importar mais com ela mesma, que já é uma questão que ela se importa muito com os outros e não se importa com ela mesma. Mas pela questão que ela teve uma mãe muito ruim e tal, imagino disso dela não se importar com ela mesma porque ela acha que os sentimentos dela, o que ela sente não é importante. Isso foi o que a mãe dela deve ter dito pra ela, que ela não é uma pessoa importante, que o que ela sente não é válido. Por isso ela faz isso, mas eu amo a Hagatha muito. Sobre Zubal, eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre Elu, mas eu gosto muito de Elu, na real. É bem divônico, assim. Eu gosto da aparência dele. Isso dele ficar mudando as peças, de não se encaixar, eu acho muito bacana. Desejo tudo de bom pro Zubal. Sobre a Gangle, eu acho ela muito fofinha, acho ela muito diva. Bom, eu sei que ela tem um negócio lá com os sentimentos dela. Aí falam que ou ela não entende o que ela sente, porque, tipo, ela tem a máscara dela. Mas só porque ela tá com a máscara de tristeza, quer dizer que ela tem que ser triste, necessariamente? Eu acho que isso da máscara e do que ela sente de verdade, ela não entende, ela tem dificuldade com isso. E eu gosto muito dela.
Mas também gente falando que ela é bipolar. Tem gente que fala que ela tem bipolaridade ou síndrome do impostor, mas aí eu não sei. E eu gosto muito do fato dela ser uma artista. Que ela fala que ela queria escrever quadrinhos, mangás, alguma coisa assim que ela fala. Porque ela gosta de desenhar, ela é criativa. E ela é muito diva, ela é otaku. Ela fala que ela é otaku, mas tipo... Ai, muito fofinha, muito divânica, muito fofa. Sobre a Pomini, eu falo que eu não tenho muita coisa pra falar sobre ela. Sei lá, eu acho a Pomini uma protagonista muito boa, mas eu acho que ela não tem, tipo, como é que eu posso explicar? Por exemplo, o Jax, ele... Inclusive, no episódio das armas, eles falam sobre isso, que o Jax é o babaca, a Zubul é o ranzinza, a Gangle é a sentimental. E a Pomini é o quê? Ela não tem um sentimento dela, um alter ego, acho que é assim que se fala. Ela não tem um alter ego, ela não tem um personagem. Ela é o que ela é. Ela é bem normal. De lá, eu acho pra mim, ela é a mais normal. Eu gosto dela. Vou falar um pouco dos NPCs agora, não todos os NPCs, mas alguns NPCs que eu não podia deixar de falar do cara que some. Ai, como eu amo o cara que some. O cara que some é meu NPC favorito. E nessa loucura. Aquela rainha doce, aquela NPC, rainha doce, eu não vou com a cara dela. Não sei por que, eu quero bater nela, dá vontade assim, parece que ela é trouxa. Não sei, eu não gosto dela. Eu não fui com a cara daquela rainha, não. Aquela que, inclusive, ela trata o Caim como um deus. Eu acho que isso me irrita também. Dela tratar o Caim como deus, de falar que os humanos são enviados do Caim, no caso, enviados de Deus. Não vou com a cara dela. Não podia deixar de falar sobre a Rainha Glossma. Acho que a primeira NPC que a gente viu, né? Que foi lá no episódio piloto, onde eles tinham que pegar as Glossminhas, os Glossmitos. E a Rainha Glossma, divônica. Acho que só pela nostalgia dela ser parte da primeira missão, a primeira aventura da Pomini que a gente viu. Eu acho. Ai, gosto bastante da Rainha Glossma e dos Glossminhos. Aí temos também o Sol e a Lua. Da Lua, não tem muito o que falar sobre ela. Eu sei que a Lua, né, ela gosta do Caim, ela é apaixonada no Caim, tirando isso, não sei muito o que falar. Mas o Sol, eu gosto muito do Sol. Eu acho que. Eu não sei se eu gostar do Sol é realmente pela personalidade do Sol ou é pela Fedubs. Eu acho que é mais parte é da Fedubs mesmo, que eu gosto muito da Fê, então ela dublar o Sol, eu já fico muito feliz. Mas também o Sol, a personalidade do Sol, de olhar pra Pomni e falar: por que você tá tão borocochô? Já é perfeito. O Sol matando o camarão NPC também, falando de nada. Depois de fritar o camarão NPC. Inclusive, outro NPC que eu quero falar é sobre o camarão NPC, que devia ter um pouquinho mais de tempo, eu acho. Né? Ele chegou, ele se apresentou educadamente. Falou: oi, eu sou o camarão NPC. Ele chegou assim, falou. Já serviu o que tinha que servir, serviu muito cante. Mas, né, infelizmente, morreu. Também tem o Gamigu, né? Inclusive, isso do Gamigu, de um NPC tomar consciência de que é um NPC, eu achei isso muito interessante. Então, Gamigu, muito top. Pena, né? Que ele esqueceu de novo que ele era um NPC, né? Foi, qual é o nome? Resetado aí, paia. Eu não vou falar sobre todas as versões deles do mal, mas eu queria falar sobre o Jax do mal. Que no caso não é do mal, né? Seria o Jax ao contrário, então o Jax do bem. Que é aquele coelho rosinha, que eu achei ele muito fofo. Eu não tenho muito a falar sobre ele, só quero falar que eu achei ele uma gracinha. Temos também o divo peixe bocudo, né? O peixe com bocão. Também, ó, perfeito. Ele andando na água. Perfeito. Roubaram o tesouro dele, né, tadinho? Uma pena que agora, né, o Caim morreu. Não, uma pena não, né? Que bom que o Caim morreu. Porém, não vai ter mais NPC, já que ele que faz os NPCs, né? Agora vamos estar sem NPC, sem o cara que some, sem o Sol, sem a Lu, provavelmente também, que eu acho que esses dois são NPCs também, né? Sem os NPCs, muito triste. Sem o Mindo. Alguém lembra do Mindo? Que é de uma piada que o Caim fez, que eu acho que essa piada deveria fazer sentido em inglês, mas eu não entendi muito bem. Que é aquela do, sabe quem faz quem tá presumindo? Pega um pre, um zu e dá pro Mindo. Você entendeu? Eu também não. Mas é o que ele fala, aí aparece o NPC que se chama Mindo, né? Não tem que falar sobre o Mindo, mas ele é um Mindo. Inclusive, eu tô apaixonada naquela música que o Caim canta. Que assim, eu não tava esperando a música. Quando eu tava vendo o episódio, eu não tava esperando uma música do nada, uma música de vilão do Caim. Eu falei, oxi, mas muito top, eu tô escutando toda hora agora.
Bom, eu não tenho mais o que falar, quer dizer, tem, né? Porque o Digital Circus é um desenho que tem muitas teorias, mas não tem nada que eu queira falar agora. Então, acabou o vídeo, tchau. Vai ficar aí com eu desenhando, né? O resto do desenho pra vocês verem o resultado final, né? Mas tchau.